E aí, minha gente, tudo na paz? Então, viva! Pessoal, vamos finalizar as questões da ficha 2 do tema campo elétrico. Esse é o quarto e último bloco, onde nós vamos resolver as questões de 16 a 20. Vamos lá para a nossa lousa digital. A questão 16 já está nos aguardando. Vamos lá. Aí está. Vamos ler juntos. Na região entre as placas A e B, existe um campo elétrico uniforme E. A distância entre as placas é D. Um elétron com carga E e massa M é liberado da placa B com velocidade inicial nula, sendo acelerado no sentido da outra placa. Qual o tempo necessário para que ele atinja a placa A, desprezando-se o efeito da aceleração da gravidade? Olha, eu já falei disso, vou repetir. Você não pode achar que questões literais, que são as questões em que os dados, ao invés de números, são letras, você não pode achar que essas questões são mais difíceis. De forma alguma. Se uma questão é difícil, não é porque é literal. Se ela fosse numérica, seria difícil também. E tem mais: as questões literais te aguardam na prova. Você tem que ter intimidade com a resolução dessas questões. Essa é uma questão literal. Os dados foram citados, eu vou destacá-los já já, e você tem que dominar a resolução dessas questões com tranquilidade. As questões literais permeiam todos os temas, certo? Termologia, ótica, ondas, mecânica e eletricidade. Outro detalhe: como ele despreza a aceleração da gravidade e diz que as placas são paralelas, você pode representá-las tanto na vertical como na horizontal, porque a força-peso está fora, não vai fazer diferença. Então vamos lá, vamos, foco na lousa. Vou começar ilustrando e na minha figura eu coloquei as placas na vertical, tá? Não se esqueça que na horizontal também não faria diferença, já que a aceleração da gravidade está sendo desprezada. Então, pelo que eu entendi, o que acontece? Um elétron é liberado da placa B, a distância entre as placas é D, tá? Ele é liberado da placa B e vai atingir a placa A. Vamos devagarzinho. Na região entre as placas A e B existe um campo elétrico E. Então, faça o seguinte: quem são os dados? Você já pode usar a letra E porque ele está dizendo que o módulo do campo elétrico é E, certo? A distância entre as placas é D. Opa, D também é um dado. Também não quer dizer que você tenha que usar todos os dados, tá? Pode ser que use, pode ser que não. Você tem que ficar esperto nisso. Um elétron de carga E e massa M, na verdade, né, a carga do elétron é em módulo E, porque a carga do elétron é menos E, mas ele chamou de E, não tem problema, você sabe que é o módulo. É liberado da placa B com velocidade inicial nula, certo? Então, só complementando os dados, a carga do elétron é E e a massa M. Então, esses dados aqui podem participar da resposta. Ezão, D, E e M, certo? Sendo acelerado no sentido da outra placa. Então, na minha figura, como é que vai ser? Aqui é um instante inicial, certo? E aqui é um instante final. Eu liguei o cronômetro aqui. A velocidade inicial do elétron é nula. É um elétron, sua carga é negativa, certo? Calma aí. Ele quer saber o tempo, vou destacar aqui, necessário para que ele atinja a placa A. Então eu quero saber, aqui na minha figura, que instante é esse, certo? Mas pessoal, veja, se ele é acelerado, é porque tem uma força resultante e essa força é a força elétrica no mesmo sentido do movimento, porque foi a partir do repouso. Então eu sei que é a força elétrica. Vamos complementar a figura, embora para a resolução não precisasse, mas para a figura ficar completa, como é que está o campo elétrico aí, pessoal? Se a força no meu desenho é para a esquerda, como a carga é negativa, quando a carga é negativa, a força e o campo têm sentidos opostos. Isso quer dizer que o campo elétrico aqui nessa região é para a direita, certo? Então, o campo elétrico nessa região é para a direita. Se o campo, deixa eu melhorar aqui essa figura, colocar aqui um instante final para não ocupar espaço, tá? E vou desenhar o campo elétrico aqui, peraí. Pronto. Vou desenhar o campo elétrico com mais cuidado aqui para você, para a figura ficar bem organizada.
E aqui está o campo elétrico, que tem que ser para a direita, por que mesmo? Porque como a carga negativa, a força e o campo têm sentidos opostos. E aí, se você quiser, você pode até colocar os sinais das cargas das placas. Por quê? Porque quando o campo elétrico é de afastamento, que é o caso para a placa A, veja, ele está se afastando da placa, é porque a placa é positiva. E como ele é de aproximação para a placa negativa, é porque ela é desculpe, como ele é de aproximação para a placa B, é porque ela é negativa. Entendido? Veja, a questão é literal, os dados foram destacados no enunciado, eu separei já para ficar organizado. O elétron é abandonado da placa B, velocidade inicial nula, eu liguei o cronômetro, quanto tempo ele leva para atingir a outra placa em função dessas letras que são os dados. As placas podem ser desenhadas tanto na vertical como na horizontal, porque a aceleração da gravidade está fora, então não vai fazer diferença, tá bom? Vamos voltar para a lousa. Muito bem, pessoal. Agora organize aqui sua vida, veja só. Como a força que atua nessa partícula é constante, e por que a força é constante? Porque a força em módulo é o módulo da carga vezes o campo. Como a carga não muda e o campo também não, essa força é constante. Se a força é constante, a força resultante sendo constante, a aceleração também é constante. Se a aceleração é constante, o movimento é uniformemente variado. Eu vou anotar assim, ó. A força resultante é constante, então a aceleração é constante, logo a partícula assumiu um movimento uniformemente variado, certo? Agora vem, a força elétrica é o módulo da carga vezes o campo, lembrando que você não pode usar para campo elétrico uniforme expressões que valem para par de cargas pontiformes. Você não pode usar aqui K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado, não pode, hein? E nem um campo elétrico como KQ sobre D ao quadrado. O que vale aqui é a força como a carga vezes o campo, certo? Agora, como essa força é a força resultante é a massa vezes a aceleração, e essa força é Q, módulo de Q vezes E. O módulo da carga, Ezinho, foi dado. O módulo do campo elétrico, Ezão, também foi dado. Então eu acabo, olha só, de encontrar em função dos dados a força elétrica, que é a resultante. Então fica Ezinho vezes Ezão igual a M vezes A. A aceleração, então, isola Ezinho, Ezão sobre M. Você tem Ezinho? Tem. Tem Ezão? Tem. Tem M? Tem. Ou seja, acaba de encontrar a aceleração em função dos dados, certo? Agora veja. Como a aceleração é constante, é um movimento uniformemente variado, pensa comigo. Que equação você vai utilizar sabendo que você tem o deslocamento, o ΔS, a velocidade inicial, tem a aceleração agora e que é o tempo? Que equação que você pensa do movimento uniformemente variado? ΔS V0T mais 1 meio de AT2, que é a equação horária do espaço, apenas eu passei S0 para o primeiro membro, fica S menos S0, que é ΔS, certo? A velocidade inicial é nula, partiu do repouso. O ΔS eu tenho, que é a letra D, foi dado, está aqui nos dados. Então, ΔS é D. 1 meio, a aceleração eu não tinha, mas encontrei em função dos dados. Quem é? Ezinho, Ezão, sobre M, vezes T ao quadrado. Eu vou isolar T ao quadrado, que eu estou procurando T. Isolando T ao quadrado, esse 2M passa multiplicando D, fica 2dm, e Ezinho, Ezão fica dividindo. E agora eu tiro a raiz quadrada dos dois membros. Raiz quadrada de T ao quadrado é T, e raiz quadrada aqui, que é o mesmo que elevar ao meio, tá? A raiz quadrada de um número é o mesmo que elevar esse número a 1 meio. Por que eu fiz assim? Porque lá nas respostas eu vi que ao invés de ter o símbolo tradicional da raiz quadrada, você tem elevado ao meio, que é igual, certo? Raiz quadrada de A é o mesmo que A elevado ao meio, tá bom? Então vamos procurar a resposta. Eu tenho que procurar o quê? T como 2dm sobre Ezinho elevado ao meio, certo? 2dm Ezinho, Ezão, desculpe, elevado ao meio. 2dm Ezinho, Ezão, elevado ao meio. 2dm, Ezinho, Ezão, opa! 2dm sobre Ezinho, Ezão elevado ao meio
gabarito, conferindo aqui, 2dm Ezão elevado ao meio, gabarito, letra C. Tá aí, pessoal, resolvida mais uma questão. Questão interessante porque é literal, questão interessante porque você usou a segunda lei de Newton, você usou conhecimento de força elétrica como carga vezes o campo e ainda usou o movimento uniformemente variado. Ela tratou uma série de temas importantes, valeu a pena então a sua resolução. Muito bem, vamos para a próxima. 17. Em um campo elétrico uniforme, uma partícula carregada positivamente com 20 microcoulombs está sujeita a uma força elétrica de 10 newtons. Reduzindo-se pela metade a carga elétrica dessa partícula, a força em newtons que atuará sobre ela será igual a quanto? Questão muito simples. Primeiro, o que você tem que se lembrar? Que o campo num ponto é o módulo da força sobre o módulo da carga. Só que o campo não muda porque o campo é do local. O campo, veja, ele não sofre mudança se você muda a carga que está no ponto. Então o campo é do local, ele nessa análise permanece constante. Logo, para o mesmo ponto, o módulo da força é proporcional ao módulo da carga. O que aconteceu com a força? Desculpe, o que aconteceu com a força? Com a carga, né? O que aconteceu com a carga elétrica? Ela vai ser reduzida à metade. Então o módulo fica a metade do que era. Como o módulo da força é proporcional ao módulo da carga, o módulo da força também vai ficar a metade. Quanto era? 10 newtons. Questão bem simples. Só para mostrar se você entende a teoria ou não. Logo, F' vai ser 10 sobre 2. A nova força, 5 newtons. O campo é quem não muda, tá? O campo no ponto não depende da carga que está no ponto. O campo é do local. Se você divide a carga que está no ponto pela metade, a força também se divide. Dividiu a carga por 2, divide pela metade não, né? Se você faz a carga ficar a metade, ou se preferir, se você divide a carga por 2, não é dividir pela metade, se você dividir pela metade, você fica com o dobro, né? Então, se você divide a carga por 2, aqui, ó, ou se você faz com que fique com a metade da carga, a força, como é proporcional à carga, a força também se divide por 2. Como era 10, 10 sobre 2, 5. E aí está, gabarito, então, letra B de bola. Questão bem simples, só para treinar o conhecimento de que o campo no ponto não muda. Se você mudar a carga, quem muda é a força, o campo permanece o mesmo. Isso vem lá da parte teórica da nossa aula, certo? Vamos para a próxima. Um elétron com energia cinética de 2,4 vezes 10 a menos 16 joule entra em uma região de campo elétrico uniforme, cuja intensidade é de 3 vezes 10 a quarta newtons por coulomb. O elétron descreve uma trajetória retilínea, invertendo o sentido do seu movimento após percorrer uma certa distância. Qual o valor dessa distância em centímetros? Espera aí, vamos organizar. Ele penetra nessa região com essa energia cinética de 2,4 vezes 10 a menos 16 joules, certo? A região é de campo elétrico uniforme, cuja intensidade é de 3 vezes 10 a quarta newton por coulomb. Ele descreve uma trajetória retilínea, olha o momento importante, invertendo o sentido do seu movimento. Após percorrer certa distância, eu quero essa distância em centímetros. Então, pessoal, olha só, tá aqui a carga, que é um elétron, né? Essa carga tem uma velocidade no início, porque ele tem uma energia cinética diferente de zero. Inverter o sentido do movimento é deixar de estar indo para a direita e passar a ir para a esquerda. Só que para isso, o instante de inversão de sentido, a velocidade é nula. Entende isso? O instante em que o corpo muda o sentido do seu movimento, a velocidade vai mudar de sentido, tem que passar por que valor? Pelo zero. Nesse deslocamento, o elétron percorreu essa distância d. Ele quer saber que distância é essa, certo? Aí veja, organize sua vida. Vamos só completar a figura. Como ele está sendo freado, veja que ele se deslocou para a direita. Isso aqui é o deslocamento vetorial, cujo módulo é d. O vetor deslocamento ele tem origem na posição inicial e extremidade na final, certo?
Como ele está sendo freado, é porque a força elétrica ela tem um sentido contrário ao do deslocamento, quando o movimento é retardado. Como é que eu sei que está na mesma direção? Por que não está inclinada? Porque a trajetória é retilínea, logo a resultante tem que ser paralela ao movimento, certo? Se a força tivesse inclinada, teria uma componente na direção perpendicular ao movimento e a trajetória seria curvilínea. Mas ele garantiu que a trajetória é retilínea aqui, ó. Então já sei que a força está na mesma direção do deslocamento, mas como está freando, está no sentido contrário, certo? Muito bem, aí vamos achar esse deslocamento, essa distância aqui que ele quer, que representa o módulo do deslocamento. Muito bem, qual é a dica? Te deu a energia cinética inicial, está aqui, e também te deu a final. Porque se ele muda o sentido do movimento, a velocidade é zero, a energia cinética final é zero. Então qual é o caminho para a resolução? Lá vai. O trabalho da força resultante é a variação da energia cinética. Quando a força, pessoal, tem o sentido contrário ao deslocamento, e é constante, veja que a força é constante porque o campo elétrico é uniforme. Se você quiser representar o campo elétrico aqui, pode. Não é um elétron? A carga não é negativa? Como a força elétrica está para a esquerda, o campo elétrico aqui, vou mudar de cor, eu tenho certeza que ele está para a direita, porque quando a carga é negativa, a força e o campo têm sentidos opostos. Mas se o campo elétrico é uniforme, é porque ele é constante. Só colocar aqui, pessoal, para não confundir com esse V0 aqui, tá? Deixa eu desenhar o campo elétrico de uma forma que você não se confunda depois. O campo elétrico, ele colocar um pouquinho mais para baixo essa carga, eu tenho medo que agora, isso aqui é a velocidade inicial, certo? E o campo elétrico, deixa eu dar um destaque para ele aqui, tá? Vou usar azul, campo elétrico, está para a direita, porque no meu desenho a força elétrica é para a esquerda, como a carga é negativa, a força e o campo têm sentidos opostos, certo? Aí veja esse raciocínio que é importante. Como o campo é constante, a força também é. E quando a força é constante, o trabalho da força é só multiplicar a força vezes o deslocamento, com o detalhe de que quando a força se opõe ao deslocamento, esse trabalho é negativo. Então o trabalho aqui vai ficar menos F vezes D. Trabalho menos F vezes D. Por quê? Porque esse ângulo aqui, pessoal, ó, é 180 graus. E quando a força é constante, o trabalho da força, você também pode usar F de cosseno de 180, cosseno de θ. Nem precisa, basta você saber que a força é contrária ao deslocamento. Mas quem quer se lembrar da equação está aqui. F de cosseno de θ, onde θ vale 180 graus, o trabalho, então, cosseno de 180 menos 1, fica menos F vezes D. Então, o trabalho é menos F vezes D. Variação de energia cinética. Energia cinética final menos inicial. A final é zero, porque o corpo está sofrendo inversão de sentido do movimento. Então, ficou menos com menos, ó, fica mais, fica F vezes D, igual a energia cinética inicial. Só que a força é o módulo da carga vezes o campo. Estou substituindo onde tem a força. Vezes D igual a energia cinética inicial, certo? Eu quero D, aí calma. O módulo da carga, pessoal, o módulo da carga é a carga elétrica elementar, porque é a carga do elétron. É verdade que ela não apareceu aqui, mas numa prova ela teria que ser dada. Então eu vou te dizer que essa carga elétrica elementar, esse 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, isso seria dado na prova. Vou colocar assim, certo? Então, o módulo da carga do elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19. O campo elétrico, devagarzinho, devagarzinho. O campo elétrico está aqui, 3 vezes 10 a quarta, está no sistema internacional, Newton por Coulomb, a distância que você quer e a energia cinética, deixa eu só puxar isso um pouco para cá. Isso. E a energia cinética é de 2,4 vezes 10 a menos 16. 2,4 vezes 10 a menos 16. Também está no sistema internacional, visto que está em Joule, certo? Muito bem, aí vem aqui a conta. Ó, isola D, 2,4 vezes 10 a menos 16 sobre 3 vezes 1,6, 4,8 vezes 10 a menos 19 vezes 10 a quarta,
10 a menos 15. 2,4 por 4,8 dá 0,5. Então, D, pessoal, vai ser 0,5. Aqui é 10 a menos 15, tá, pessoal? Ó, foi mal aqui, tá? Corrija aí, ó. 10 a menos 19, tá aqui, ó. 10 a menos 19 vezes 10 a quarta é 10 a menos 15, certo? Corrija aí que eu tinha escrito, falei uma coisa, escrevi outra. Esse 10 a menos 15, ele vai para o numerador como 10 a 15. Vezes 10 a menos 16 dá 10 a menos 1. Como você usou o sistema internacional, fica em metro. Todas as grandezas estavam no sistema internacional, então essa distância também fica no sistema internacional. Ou ainda, 5, andei com a vírgula para a direita, então subtrai aqui 1. Fica 5 vezes 10 a menos 2 metros. Só que 10 a menos 2 metros, o que é? É centímetro. Então, fica 5 centímetros. Lembra que ele queria em centímetro? Vamos procurar lá. 5 centímetros, pessoal. Ó, qual a distância em centímetro? Gabarito, letra D, 5 centímetros. Topa dar uma geral de novo na questão? Ele diz que o elétron tem uma energia cinética inicial, ele dá o valor, e ele assume trajetória retilínea e vai sofrer uma inversão no sentido do movimento. Nesse instante que ele sofre a inversão no sentido do movimento, a velocidade é 0. E ele percorre uma distância d até esse instante. Qual é o valor de d? Aí o que eu fiz? Vem aqui, rapidinho. Ele tem uma velocidade diferente de 0, porque ele tem energia cinética. Ele é freado até a velocidade ser nula, que é um instante de inversão no sentido do movimento. Logo, a força elétrica é contra o movimento. E aí eu ilustrei a figura, melhorei, colocando o campo elétrico no sentido contrário da força, porque um elétron é uma carga negativa. Aí o que eu pensei? O trabalho é a variação de energia cinética, o trabalho da força resultante, a força resultante elétrica. Como o deslocamento é para a direita e a força é para a esquerda, o trabalho fica menos F vezes D. Isso porque a força é constante, que se a força fosse variável, eu não poderia usar essa equação, tá? Então ficou menos F vezes D, variação de energia cinética final menos inicial, e a final é 0 porque é o instante de mudança de sentido, a velocidade é nula. Aí menos com menos dá mais, ficou F vezes D igual a energia cinética inicial. F é a força elétrica no campo elétrico uniforme, que é Q vezes E, vezes D, igual a energia cinética inicial. E depois eu substituí os valores e fiz a conta, encontrei aí 5 centímetros, resolvi com tranquilidade. Tá aí mais uma questão sendo explicada. Espero que você tenha entendido. Não se esqueça, se teve dificuldade na resolução dessas questões, quando terminar essa aula, você pega a ficha de novo, pega uma folha em branco e vai tentar resolver, certo? Muito bem. 19. Uma carga elétrica de valor igual a 2 coulombs é conduzida do ponto B até o ponto A, descrevendo um semicírculo, na verdade é semicircunferência, né? Mas a questão de semicírculo, de raio meio metro, porque o semicírculo é algo plano, tá? Aí essa trajetória é uma semicircunferência. Mas eu mantive a questão original, certo? De raio meio metro e uma região de campo elétrico uniforme, como indicado na figura. Se o trabalho da força elétrica sobre a carga foi de 56 joules, nesse deslocamento, qual a intensidade do campo elétrico em volts por metro? Tá, pessoal, olha só vou destacar aqui. A partícula está aqui, não, vamos usar aqui. A partícula está aqui, no ponto B, e vai para o ponto A, segundo essa trajetória, que é uma semicircunferência, certo? Como a carga da partícula é positiva e o campo elétrico, eu vou destacar aqui para você, ele aponta para a esquerda. Ó, ele aponta para a esquerda. Como a carga é positiva, a força elétrica está para a esquerda, no mesmo sentido do campo elétrico, certo? Agora, o deslocamento vetorial, ele liga a posição inicial à final. Veja que o módulo dele coincide com o diâmetro dessa semicircunferência. Como a força é constante porque o campo elétrico é uniforme, o trabalho vai ficar apenas F vezes D, porque a força e o deslocamento estão no mesmo sentido. Quando a força e o deslocamento estão no mesmo sentido, o trabalho é simplesmente F vezes D. Se você quiser usar aquela fórmula,
de FD cosseno de θ, que é conhecida, o θ nesse caso é 0 grau, porque a força e o deslocamento estão no mesmo sentido, e o cosseno de 0 dá 1, fica F vezes D. Embora você já saiba direto, porque quando a força está no mesmo sentido do deslocamento, o trabalho é F vezes D, certo? Só que o trabalho foi dado. O trabalho foi dado como 56 joules. Ele quer o deslocamento. Mas e a força? Bom, a força no campo elétrico uniforme é o módulo da carga. Aqui é o módulo da força. Então é o módulo da carga vezes o campo, vezes D. Certo? O trabalho, 56 joules. O módulo da carga, 2 coulombs. O campo elétrico, eu quero. E o deslocamento, perceba que ele coincide com o diâmetro. E a questão me deu o raio. E o diâmetro dessa semicircunferência é o dobro do raio. Então aqui vai ficar 2 vezes 0,5. Muito bem. 2 vezes 0,5 dá 1. Fica 2E igual a 56. Logo é 56 sobre 2. E vai ser 28 newtons por coulomb ou volts por metro, que são sinônimos. É a unidade de campo elétrico no Sistema Internacional de Unidades. Aí está mais um gabarito, 28, gabarito, letra C. Vou dar uma geral de novo. A partícula vai de B para A num campo elétrico uniforme. Como a carga da partícula é positiva, ele garantiu isso aqui, dá uma olhada. A carga é positiva, como o campo elétrico está indicado na figura para a esquerda, a força também é. O deslocamento vetorial ele tem origem na posição inicial e extremidade na final. Então aí estão força e deslocamento. Como ele fala do trabalho, o trabalho aqui ficou F vezes D. Te deu o trabalho, a força é a carga vezes o campo, ele te deu a carga. Também uma maneira de achar o deslocamento, que é o diâmetro. Em módulo de deslocamento é o diâmetro da semicircunferência. Com isso, fiz as continhas e achei aí o gabarito, letra C. Muito bem? Ótimo. Vamos para a última questão, certo? Duas cargas pontiformes no vácuo de mesmo valor, 125 microcoulombs, e de sinais opostos, opa, então não era de mesmo valor, era de mesmo módulo, né? Tudo bem, a gente vai ajudando a questão. Geram campos elétricos no ponto P, vide figura. Qual o módulo do campo elétrico resultante em P em unidades de 10 a 7 newton por coulomb? Tá bom, agora veja, a constante eletrostática, se você precisar, você se lembra que ela é dada, certo? Muito bem. Pessoal, vamos organizar? Quantas cargas estão gerando campo elétrico no ponto P? Essas duas? Vamos dar nome para essas cargas? Eu vou chamar de 1 e 2. Então vamos por ordem numérica. Como é o vetor campo elétrico gerado por essa carga no ponto P? A direção é da reta que une a carga ao ponto, lembra disso? Campo elétrico gerado por uma carga pontiforme. E o sentido, como a carga é negativa, é do ponto se aproximando, tá aí. Como é o campo elétrico gerado pela carga 2? A direção é da reta que une a carga ao ponto. E como é positivo, é do ponto se afastando, tá aí, certo? Agora, ele quer o resultante. Resultante de vetores de mesma origem, você primeiro encontra o resultante graficamente, usando a regra do paralelogramo. Você se lembra disso? Quando os vetores estão ligados origem com origem, a soma vetorial ou vetor resultante é através da regra do paralelogramo. Da extremidade de cada vetor, você traça uma reta paralela ao outro. Depois da origem dos vetores até a interseção das retas traçadas, você tem o vetor resultante. Vamos fazer aqui? Da origem de um vetor, da extremidade de um vetor, eu traço uma reta paralela ao outro, tá? Ó, agora dessa vez aqui, dessa extremidade, uma reta paralela ao outro. E agora, da origem dos vetores até a interseção das retas traçadas, eu tenho o vetor resultante. É esse cara que eu quero saber. Qual é o módulo desse vetor resultante? Agora, pessoal, preste atenção. As cargas em módulos são iguais? Sim. A distância de cada carga também é igual? É, e que distância é essa? Aqui é 3, ó. 4, um triângulo retângulo, então a hipotenusa é 5. Pode ser? De qualquer jeito eu vou desenhar aqui. De qualquer jeito eu vou deixar anotado aqui, ó. Que se
eu tenho um cateto como 3 centímetros, outro como 4 centímetros, e aqui é D, ou você usa Pitágoras, ou você se lembra que isso é um triângulo retângulo famoso, 3, 4, hipotenusa 5. Então, 5 centímetros. Da carga 1 até o ponto P, 5 centímetros, da carga 2 até o ponto P, 5 centímetros. O módulo do campo elétrico gerado por uma carga pontiforme é K módulo da carga geradora sobre a distância da carga ao ponto ao quadrado. O meio é o mesmo, inclusive, se precisar, você vai usar a constante eletrostática como 9 vezes 10 a nona no sistema internacional, certo? Isso seria dado. O meio é o mesmo, o módulo da carga é igual. A distância de cada carga ao ponto também. Então o campo elétrico em módulo é igual. Isso quer dizer que esse campo elétrico aqui, se eu chamar o módulo de E, esse também é E, certo? Agora, pessoal, cuidado, fica até maior aqui, fica um pouquinho na frente aqui, depois eu saio. Gente, cuidado, que existe quase que uma mania do estudante, quando encontrar vetores assim, pensar no teorema de Pitágoras. Mas cuidado, o teorema de Pitágoras só vale o triângulo retângulo. Para isso, o ângulo entre esses vetores aí futuro do pretérito, deveria ser 90 graus, mas não é 90 graus. Então não posso usar Pitágoras. Olha o que eu estou te falando. Esse ângulo aqui, ó, ele não é 90, eu vou te provar por quê. Preste atenção agora. Escuta, se ele fosse 90, se esse ângulo aqui, ó, fosse 90, como esses dois aqui têm a mesma medida, tudo não é 180, ele sendo 90, a soma dos outros dois seria 90, então 45 e 45. Mas se esse fosse 45, se esse aqui fosse 45, esse ângulo, como aqui é 90, esse também seria 45. Mas aí o triângulo seria isósceles e esses dois lados seriam iguais, ó. E não é igual, é 3 e 4. Então esse ângulo aqui não é 90. Isso quer dizer que eu não posso usar Pitágoras. Aí você fala, lascou. Não, tem um jeito de resolver. Lei dos cossenos, pode, mas não deve, vai fazer uma conta gigante. Eu tenho uma ideia melhor ainda, que vai ser fácil. Você vai usar a semelhança de triângulos. Você vai fazer a semelhança desse triângulo que eu vou destacar aqui para você, esse, ó, com esse que eu vou usar a cor verde para não confundir com outras cores que eu usei. Você vai fazer a semelhança desses dois triângulos e vai fazer. Veja por que eles são semelhantes. Vamos conferir aqui. Esse lado é paralelo a esse. Esse lado aqui é paralelo a esse. E esse aqui é paralelo a esse, porque você usou a regra do paralelogramo. Então, esses dois triângulos são semelhantes, e quando isso acontece, você pode fazer uma proporção entre os lados, e eu vou começar. Quer que eu destaque os triângulos aqui para você? Eu vou fazer isso, tá? Mordomia nunca é demais, né? Esse de preto, que aí eu vou desenhar preto também aqui, ó, ele tá aqui, ó. Ele tem aqui o campo resultante que você quer, e tem esse lado que é E, e esse lado aqui também é E, ó. O outro triângulo, ao invés de campo, ele utiliza comprimentos. É o de verde. Eu tenho esse lado inteiro aqui, ó, 6 centímetros. E aqui, da carga até o ponto, lembra que a distância é D? 5 centímetros. E aqui também 5 centímetros. Como os lados são todos paralelos, eu posso criar uma proporção. Vê como vai ser fácil. Eu vou dividir o E resultante por E. Certo? Olha o que eu estou fazendo. Eu estou dividindo o E resultante por E. Eu tenho que dividir aqui. Quem que é paralelo ao E resultante? 6. E quem que é paralelo a E? Você escolhe. Ou aqui ou aqui. Pode ser aqui ou aqui. Os dois são 5. Fica 6 sobre 5. De novo. E resultante sobre E, aqui na figura original. Esse lado sobre esse, certo? Ó, aqui, paralelo a esse. Então, E resultante sobre E, aí eu uso o paralelo, que é 6 sobre 5. 6 sobre 5, foi o que eu fiz aqui, certo? Eu dividi esse cara por esse. Quem que é paralelo ao E? Colocar dois tracinhos aqui. Quem que é paralelo ao E resultante? Aqui, um traço. E quem que é paralelo a E? Você escolhe um dos dois traços. Então ficou E resultante sobre E, 6 sobre 5. E agora, isola o E resultante. 6 sobre 5 de E. Tá, quem que é? É o campo elétrico
gerado por uma carga pontiforme no ponto P, nesse ponto. E esse campo é dado por essa expressão. Então é K módulo de Q sobre D ao quadrado, onde K é dado, não está aí não está na questão, mas seria dado na prova. Seria um dado. A carga em módulo está aqui, 125 microcoulomбs. E a distância da carga ao ponto, você já sabe que vale 5 centímetros. Aí tem que tomar cuidado e passar para metro, tá? Então vamos lá. Vamos juntos. O R resultante será 6 sobre 5, 9 vezes 10 a nona. A carga, devagarzinho, 125 microcoulomбs. 125 vezes 10 a menos 6, micro é 10 a menos 6, sobre a distância. Aí se ligue que você tem que usar a distância em metro. 5 centímetros. Na hora de usar, eu usei D como 5 vezes 10 a menos 2 metros, certo? Agora é conta. O R resultante será, ó, vem aqui, preste atenção, tá? 6 vezes 9, 54. Eu não vou, veja, não vou dividir aqui, eu posso, tá? Dá 5. Mas como eu tô vendo que tem 5 ao quadrado aqui, eu vou deixar 125, tá? Você pode dividir se quiser. Aí vem 10 a nona vezes 10 a menos 6, dá 10 a terceira, sobre 5 vezes 5 ao quadrado, 25, 10 a menos 2 ao quadrado, 10 a menos 4. Olha só, 125, 125. Claro que se você tivesse dividido, ficaria 25 aqui, que quando fosse 5 ao quadrado também cairia fora, certo? Logo, o R resultante vai ficar 54, vai subir, esse 10 a menos 4, pessoal, ele sobe como 10 a quarta, concorda? Então, 10 a terceira vezes 10 a quarta é 10 a sétima. Você tratou todo mundo no sistema internacional, fica em Newton por Coulomb. Agora, volta lá. Ele quer o campo resultante, ele quer o campo elétrico resultante no ponto em 10 a sétima Newton por Coulomb. Como ele quer? Vem aqui. Em 10 a sétima Newton por Coulomb, isso aqui é a unidade, logo eu vou responder que vale 54. Vamos marcar o gabarito? 54, gabarito, letra B de bola. Aí está. Finalizamos, pessoal, a resolução das 20 questões. 4 blocos de 5 questões, todas as questões resolvidas. Você pode tirar dúvida da questão que você teve dificuldade, tá certo? Vou ficando por aqui nessa aula. Como sempre, deixo um forte abraço, desejo a você um excelente estudo. Até a nossa próxima aula.